Pausa na guerra será crucial para a Ucrânia, mas a Rússia dobrará a sua força mensal, a corrida armamentista. Surge aquela dúvida entre os principais analistas militares. Será que um acordo de cessar-fogo beneficiará a Ucrânia, beneficiará a Rússia ou ambas as partes? Ou melhor, quem será beneficiado com um possível acordo de paz? Donald Trump, você já sabe, fez diversas propostas para um cessar-fogo para a Ucrânia. A Ucrânia fez o quê? Ela aceitou, a princípio, um cessar-fogo de 30 dias, mas a Rússia ela recusou, mediante, é claro, algumas exigências. Ou seja, ela não recusou de forma prática e permanente uma proposta dos Estados Unidos, que não era da Ucrânia, mas sim ela colocou algumas exigências para que esse acordo fosse aprovado pelo Vladimir Putin. No entanto, os Estados Unidos deram uma outra proposta, uma contraproposta para Vladimir Putin durante uma ligação telefônica entre as partes na última semana, onde os Estados Unidos forneceram algumas exigências e também algumas medidas que poderiam ser tomadas atendendo às demandas da Rússia e também da Ucrânia. E Vladimir Putin ele aceitou. Ele disse que não, podemos nos comprometer com cessar-fogo nesses moldes que vocês estão oferecendo para a gente, atendendo às nossas demandas. E a Ucrânia, nesse ponto, ela se comprometeu a estudar essa proposta e também se encontrar futuramente, dentro de alguns dias, com os Estados Unidos, provavelmente também na Arábia Saudita. Só que nenhum acordo entre as partes foi alcançado até então, ou seja, nada foi assinado, nenhum acordo de 30 dias, nenhum acordo contra ataques em infraestruturas críticas de ambos os lados. O que já sabemos é que, segundo uma nota do Kremlin, é que haverá uma reunião novamente presencial na Arábia Saudita entre Estados Unidos e Rússia na próxima segunda-feira. Isso já é certo. É claro que não foi divulgado o teor em si, as pautas desta negociação, mas é claro que deve tratar sobre as demandas russas e também dos Estados Unidos, que vai acolher as demandas de Zelensky para colocar na mesa de discussão e assim ver se a Rússia ela toma logo uma medida para aceitar um acordo. Ponto. Nesse momento, Putin ele afirmou que a Rússia ela pausaria os ataques contra as infraestruturas críticas da Ucrânia e assim a Ucrânia também faria a mesma coisa, não atacaria as profundezas da Rússia. Entretanto, a Ucrânia e a Rússia atacaram mutuamente logo após as últimas conversas entre Donald Trump e Putin, onde a Rússia ela entendeu que poderia aceitar esse cessar-fogo, e assim um começou a acusar o outro de que violou o acordo, as mídias começaram a cair em cima da Rússia, da Ucrânia, porque fizeram isso, fizeram aquilo, e trouxe ali um problemão para ser discutido novamente de que a Rússia ou a Ucrânia violou o tratado ou o acordo que foi feito, estabelecido com os Estados Unidos. No entanto, nada foi assinado, nada foi estabelecido. Então, nós encerramos essa discussão em que as mídias vêm colocando como a Rússia violou o acordo, etc, etc, etc. Mas o jogo continua. O jogo do debate para trazer negociações na mesa e assim encerrar esse conflito ou pelo menos chegar a um acordo de cessar-fogo de 30 ou menos ou mais dias, mas isso é positivo. Então precisamos enxergar o lado bom dessa discussão, desse debate e não ficar à mercê de debates ou de narrativas que façam com que uma negociação como essa importante, que nos últimos 3 anos nada fora feito até então, nada fora discutido, e isso com certeza é um passo muito importante para a paz, tá? Então, analisando friamente essa situação,
Um acordo de cessar-fogo seria muito bom para a Ucrânia, dependendo, é claro, de qual ângulo você enxerga o cenário de que esse acordo poderia estar atendendo às demandas da Ucrânia. Só que é preciso então observar nesse momento quais os setores da Ucrânia, em quais locais essa questão de cessar-fogo poderia ser benéfico para os ucranianos e também para a Rússia. Por exemplo, a Rússia ela se beneficiaria e muito nas porções em batalha na região de Toretsk e também de Pokrovsk. Porque Pokrovsk é um ponto-chave da Rússia onde Putin tenta quebrar o eixo logístico e também de resistência do exército ucraniano. Se de fato conseguir quebrar essa espinha logística, vai entregar aos russos uma ponta de lança que pode aumentar essa ofensiva russa e enfraquecer o exército ucraniano nessas regiões e chegar e atingir as regiões ao redor da cidade principal, ao centro da região da Ucrânia de Dnipro, ou seja, Dnipropetrovsk. Então será fundamental essa ponta de lança da Rússia em chegar e quebrar toda essa espinha logística ucraniana. Ponto. Conquistando Pokrovsk já é um ponto principal de alavancar ainda mais a sua vitória da Rússia na região de Donetsk. No entanto, esse acordo traria algum benefício para a Ucrânia? Sem dúvida que sim. Eu fiz aqui uma lista muito complexa dos principais pontos estratégicos que a Ucrânia poderia explorar desse acordo de cessar-fogo. Por exemplo, a Ucrânia poderia aumentar a sua mobilização militar em todo o país, atendendo às exigências dos comandantes em terra que estão precisando de mão de obra mais viva, com gás, né? Cheia de novas estratégias e experiências de combate, porque há também rodízios, mesmo que lentos e poucos, há rodízios. E esses que descansaram precisam ser levados para outros pontos e assim obter melhores posições ou até mesmo vitórias. Outro ponto interessante é melhorar o treinamento militar. Zelensky ele é muito resistente a diminuir a idade de recrutamento, pois ele ainda atende às demandas de chamar recrutas acima de 27 anos, 26 anos, mas não aqueles que estão na faixa do serviço militar, por exemplo, 18 anos e assim por diante, porque isso traz muita impopularidade para o seu governo. Mas, nesse ponto, Zelensky não está enxergando uma eleição a princípio, que mesmo está sendo ali pressionado pelos Estados Unidos para que haja uma eleição, só que eles estão em lei marcial. E como tal, não pode haver nenhuma eleição com base na Constituição. Ponto. Então esse treinamento e mobilização poderiam ser feitos baseado nesse ponto, explorar idades mais jovens para o campo de batalha. Não há outra opção de Zelensky. Inclusive, foi até recomendação da própria OTAN. E o terceiro ponto que eu coloco aqui é que a Ucrânia ela poderia explorar em aumentar o seu arsenal militar com base nesse cessar-fogo, porque a assistência militar ocidental continuará e é esse ponto que Putin não quer que aconteça. Ou seja, ele não quer que nesse período de cessar-fogo possa haver uma transferência e assistência militar com equipamentos para a Ucrânia. Então ele não quer isso, ele não quer que haja continuação desse apoio, desse suporte. Mas isso não vai ser atendido por ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, ou seja, a Rússia também não vai receber equipamentos dos seus aliados e a Ucrânia também não vai aceitar não receber esses equipamentos dos seus aliados. Isso faz com que a Ucrânia ela perceba que aumentar o seu arsenal será possível no momento de cessar-fogo. E outro ponto é a trégua nos ataques de mísseis e também de drones e foguetes por parte da Rússia contra diversos redutos militares, cidades importantes e estratégicas, como por exemplo a capital Kiev, já que ela poderia restaurar alguns domínios aéreos
que até então não conseguiu restaurar e que é impossível em momentos de crise como esta, onde a Rússia ela continua atacando e bombardeando diversos pontos da Ucrânia. Então, esse intervalo de cessar-fogo poderia dar à Ucrânia uma oportunidade única de preparar as suas defesas aéreas e assim evitar novas destruições em infraestruturas, reparar aquelas estruturas que precisam ser reparadas e também reorganizar as suas tropas militares em pontos estratégicos, como em Liman, como em Donetsk, a região de Pokrovsk e principalmente a região onde as tropas ucranianas estão fazendo presente nesse momento, que é a região russa de Kursk. E quais os benefícios então que a Rússia ela poderia receber diante de um cessar-fogo, sei lá, de 30 dias ou mais ou menos dias? Mas antes de eu aprofundar sobre isso, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, visitar a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar. Você também pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. E um dos benefícios interessantes e que a Rússia poderia receber, sem dúvida, é igual à Ucrânia: reagrupar as suas forças militares em diversos pontos, principalmente nas linhas de combate onde há uma resistência por parte da Ucrânia e há uma batalha mais intensas, como por exemplo Pokrovsk, como na região russa, propriamente do território russo de Kursk. Um dos motivos de que entra um outro benefício deste cessar-fogo, que é tentar se preparar e minar a região de fronteira com o Sami, que é uma região de fronteira da Ucrânia. Ou seja, impedir com que haja uma nova invasão em território russo. No entanto, a Rússia ela já estuda não aceitar nenhum acordo de cessar-fogo enquanto essas tropas da Ucrânia estiverem ainda permanecendo em território russo. Não quer dizer que Putin vai entregar uma demanda para Trump, para que Trump entregue para Zelensky, solicitando que as tropas se retirem do território russo, porque isso não vai acontecer. Porque parece que Putin está lidando com a situação de Kursk como um problema pessoal. Agora, isso não é algo relacionado com o conflito, com a operação militar especial, como Putin chama essa guerra, mas é algo mais pessoal. Então parece que o exército russo quer dizimar totalmente as tropas ucranianas do seu território, expulsá-las e os remanescentes que permanecerem ali na região vão ser tratados como terroristas. Então esse é um ponto interessante, um ponto-chave de que um acordo pode não ser possível nesse momento, mesmo diante de uma reunião que vai acontecer na segunda-feira na Arábia Saudita. Então vamos ficar esperto nessa situação, ficar esperto nesta pauta para trazermos aqui novas atualizações. E assim como acontece num pensamento de benefício para a Ucrânia, a Rússia também poderia se beneficiar com o melhor aparato de um arsenal militar em favor de melhorias da sua indústria, tanto militar interna quanto a indústria de importação. Porque nesse ponto, o que vai acontecer? A Rússia ela vai acumular estoques de armamentos que são produzidos internamente na sua base industrial de defesa. Isso não vai precisar o quê? Isso não vai fazer com que a Rússia utilize esses equipamentos na guerra, mas esses equipamentos que chegam de importação de aliados como Irã, Coreia do Norte, vão chegar até o seu país, vão ser estocados e redistribuídos nas melhores posições e de maior demanda no conflito. E assim que o conflito retornar à sua normalidade de guerra, eles vão utilizar esse estoque de importação e não o seu próprio produto, que tem uma tecnologia mais sofisticada e de maior confiança do que os equipamentos externos, os equipamentos de aliados. Tá? E a Rússia ela sempre teve uma mão de obra muito maior do que da Ucrânia, que sofre hoje
com a falta e escassez de mão de obra, para atuar no conflito, para atuar na guerra. Isso não é novidade para ninguém. Então a Rússia ela também poderia melhorar a sua mobilização militar, seu treinamento militar e realizar rodízios de militares, seja de brigada, nível de brigada ou batalhão, aí fica a decisão dos comandantes, para trazer soldados com mais renovados, com um gás melhor para continuar a batalha ininterruptamente durante 24 horas por dia no campo de conflito. E assim, a Rússia, finalmente, ela poderia melhorar a sua manobra marítima na região do Mar Negro, que foi constantemente atacada tanto por drones aéreos quanto por drones marítimos remotamente controlados de ataques da Marinha e também da inteligência da Ucrânia. E isso desferiu um duro golpe na espinha dorsal da Força Naval do Mar Negro da Rússia, diminuiu em muito as capacidades de atuação da Marinha Russa, tanto é que muitos dos ativos russos que são usados e empregados para atacar o território ucraniano não são feitos muito próximo da região da Ucrânia, na região da Crimeia, mas sim muito próximo, mas sim das áreas centrais do Mar Negro e também próxima da encosta da Rússia, na região leste do Mar Negro, ali na porção de fronteira com a Rússia. Então vejam só que isso vai trazer melhores manobras marítimas para a Rússia no Mar Negro, poderá reposicionar os seus equipamentos, trazer uma linha mais defensiva antiaérea para a região de encosta, e também linhas também de defesa antidrones, que são um dos maiores responsáveis pelas baixas de militares, de materiais, de suprimentos militares dentro da Crimeia, que hoje é controlada pela Rússia desde 2014. Então, um possível cessar-fogo que possa ser feito amanhã ou depois ou daqui uma semana beneficiará os dois lados, principalmente pelo fato de que eles estariam, dentro desse cessar-fogo, se rearmando constantemente numa corrida armamentista muito intensa, que eles poderiam ainda enviar suprimentos e melhorar a força de trabalho de seus militares na linha de frente. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, visitar a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar, e também você pode me ajudar com qualquer valor através do meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, vai ajudar e muito na continuação do meu trabalho. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.